A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olá, meus amigos e amigas, é noite de sexta, dia 27 de dezembro de 2024, está no ar o nosso programa O Céu Pode Ajudar. Eu sou o pastor Danilo Queiroz, é reta final de mais um ano de portas abertas para todos nós. Que Deus abençoe esses últimos dias do ano e que você que está ouvindo essa programação saiba, a Paz e Vida não está de portas fechadas não, tá? Neste domingo, nós teremos o último encontro de Paz e Vida em prol da família do ano de 2024. E no dia 31, teremos uma grande virada a partir das 17 horas pontualmente, pois um dia faz declaração ao outro dia. Veja agora na sua vida o que precisa ser continuado. Veja também em sua vida o que precisa ser mudado e venha viver uma virada de verdade, uma virada de fé, uma virada do Espírito em sua vida. Reunião Especial da Virada. Dia 31, terça-feira. 5 da tarde, no último dia do ano. Reunião Especial da Virada. Na Paz e Vida no Brasil e em Portugal. Para endereços, acesse pazevida.org.br ou vá em nossa sede em Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Compareça! Você vai participar da reunião da virada e isso não vai comprometer a sua vida familiar, a sua comunhão, a sua festa ou até mesmo o seu descanso, tá? Venha participar na Paz e Vida e em Manaus é pontualmente às 17 horas. Quando estivermos entre 18 e 15, nós iniciaremos um grande clamor da virada. Nós vamos profetizar juntos vida transbordante. Eu vou ministrar a reunião da virada neste próximo dia 31, pontualmente às 17 horas, exclusivamente às 17 horas, tá bom? Na Avenida Constantino Neri, 3400. Temos endereço de Paz e Vida também em Nova Cidade, Avenida Margarita, número 16. Também em São José Operário, Avenida Cosme Ferreira, 9333. E também temos Paz e Vida no Coroado, Avenida Cosme Ferreira, 816. Em todas as igrejas, pontualmente às 17 horas. Pois ao pôr do sol, declararemos de um dia para o outro, de um ano para o outro, uma vida transbordante. Deus visitava Adão na viração do dia. Deus fará um grande mover no meio de nós. E no dia 1º, não estaremos de portas fechadas, não. Portas abertas, porque a igreja é a resistência do próprio reino dos céus aqui na terra. Estaremos entregando a maior primícia ao Espírito Santo. Venha participar conosco nos 3 horários, também 9 da manhã, na próxima quarta-feira, 3 da tarde e 7 horas da noite. Agora, meus amigos, vamos ouvir mais um grande ensino sobre os pregadores do telhado. Uma crise em Israel já durava 7 anos. O povo tinha empobrecido muito. E Deus fala com o homem mais pobre, da família mais pobre, e manda ele fazer uma oferta de sacrifício que ele não tinha condições de fazer. E ele vai e faz, e ele extermina com a crise, derrota os inimigos e se torna o homem mais importante e rico do lugar. O nome dele era Gideão. Por que eu estou te contando isto? Porque em Aracaju,
uma mulher que estava com a conta no vermelho, sem dinheiro, ouviu o Espírito de Deus falar através do pastor para ela dar R$1.000 para um grande projeto evangelístico. E ela não tinha condições mesmo. Mas quando chegou em casa, mesmo com a conta no saldo negativo, ela usou o cheque especial e fez uma transferência online de R$1.000. Na mesma semana, recebeu de volta 11 vezes mais e, além disso, ela devolveu o santo dízimo e agora testificou que está devolvendo o dobro de dízimo, quer dizer, a renda dela dobrou. Escute o testemunho da Zélma Nobre dado ao nosso querido pastor Márcio Silva em Aracaju. Deixa eu falar com essa amada, diga o seu nome completo. Zélma Nobre de Almeida. É exatamente na minha vida financeira. E o pastor pediu uma oferta de R$1.000 e a minha conta estava no vermelho. Eu trabalho com vendas, trabalho de comissão. Você vende o quê? Seguro de carro. E eu peguei e disse, eu vou ofertar. Cheguei em casa, fiz transferência pela internet mesmo. E eu tinha uma frota de 97 caminhões para fechar. O nosso maior concorrente hoje são os bancos, porque ele tem um interesse comercial muito forte. Aí eu tinha uma frota para fechar e muita gente querendo tomar esse negócio de mim. Há muitos anos que eu sou corretora de lá, dessa empresa. E essa frota, eu fechei a frota e depois que eu dei uns R$1.000, Deus me deu 11 vezes mais o valor dessa oferta que eu dei. Quer dizer que Deus te abençoou? Abençoou. E domingo na Santa Ceia eu devolvi aquilo que pertencia a Deus. E o mesmo valor que eu devolvi, eu vou devolver 2 dízimos esse mês do mesmo valor. Deus dobrou o teu ganho? Dobrou sim, com certeza. Como é que explica isso? Pastor, a fidelidade, eu acho que dízimo, oferta, eu não quero constranger ninguém, mas eu presenciei também perto de mim uma pessoa falando, o senhor falando de ofertas e dízimos, e a pessoa disse, não sei porque que esse pastor fala de oferta e disse, se nessa igreja só tem pobre. Eu fiquei tão magoada com esta irmã, porque ela falou isso, que não só tem pobre, pobre é o cão, aqui só tem a gente ungida e tem muito dinheiro. E eu tenho certeza que aquilo que ela falou não foi de Deus. E na hora eu não respondi na palavra, porque eu ia atrapalhar a pregação que o pastor estava falando. Então eu preferi engolir, mas o Espírito Santo me incomodou muito, que aqui não tem pobre, aqui tem muita gente rica e melhor do que muita gente que está ali. Você ganhou quanto em comissão? 11 vezes na mesma semana que eu dei. E equivale a quanto mais ou menos? 11.000. 11.000? De uma comissão só. Numa venda só? Uma venda só. Quer dizer que Deus abençoa mesmo? Com certeza, Deus é fiel, Ele é maravilhoso. Por isso que eu não meço nada neste mundo para abençoar, para semear aqui nesse reino. Deus abençoa. Muito, muito. Minha vida financeira, não tenho o que de reclamar, porque Deus é fiel. E quem quiser, eu desafio, quem quiser, não tenha medo, gente. Pode devolver aquilo que pertence a Deus e pode dar aquilo que você nem tem, que Deus te dá em dobro, em triplo, deu 11 vezes a mais a mim. Vamos aplaudir o Senhor. O testemunho da Zélma confirma o que nós estamos falando aqui por esta emissora. Quando você faz pelo reino de Deus mais do que você pode, Deus fará por você mais do que você precisa. Você que, como Gideão e a Zélma, estão ouvindo agora o Espírito Santo testificar no coração para fazer uma doação especial de R$1.000 para este projeto evangelístico muito importante, anote a conta no Banco Bradesco, porque Deus vai te retribuir muito mais do que você precisa. Bradesco, agência 1074, dígito 0. Conta corrente 35.333, dígito 7. Utilize o aplicativo do banco no seu celular ou use a internet e faça sua transferência online. Se você prefere o Banco Itaú, anote. Agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7, 5 vezes o número 7.
Você pode mais do que 1000? Então faça. A tua mão não alcança tanto, faça o máximo que você puder. Porque quando você faz pelo reino de Deus mais do que você pode, Deus fará por você mais do que você precisa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. E se você quer direcionar a sua oferta para a obra de Deus em Manaus, anote o número para que você envie o comprovante ou qualquer tipo de dúvida que você tiver. Vamos lá? DDD 92 98143 1643. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Venha virar o ano conosco nessa próxima terça-feira, aqui às 17 horas na Avenida Constantino Neri, 3400. Reunião especial da virada. Dia 31, terça-feira. 5 da tarde, no último dia do ano. Reunião especial da virada. Na Paz e Vida no Brasil e em Portugal. Para endereços, acesse pazevida.org.br ou vá em nossa sede. Em Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Compareça! Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Dois moços não aguentavam mais as investidas do inimigo. E eles decidiram atacar a fortaleza de Satanás. Então, cada um se preparou à sua maneira e foram até o lugar onde o inimigo tinha feito o seu quartel-general. E entre eles e aquele castelo que Satanás usava como esconderijo, tinha um fosso muito grande. E eles se sentiam em condições espirituais de combater aquela fortaleza inimiga. E do lado de lá, no castelo inimigo, espíritos malignos estavam com arcos e flechas inflamadas para lançar sobre os dois. Agora, vamos examinar os dois moços que estão dispostos a derrotar Satanás, que estão dispostos a invadir a fortaleza do inferno e colocar o diabo debaixo de seus pés. Vamos ver como eles estão vestidos. Um moço está com um capacete na cabeça, uma couraça no seu peito, uma luva grossa que protege todo o seu braço, um escudo apoiado nele, uma lança na sua mão. Também há proteção nas coxas, nos joelhos e nas pernas, e nos pés também. Ele está todo protegido por aquela armadura. E ele sorri para o outro moço e diz: vamos atacar? E o outro estava vestido com um boné na cabeça, um óculos escuro, uma camiseta muito louca, uma bermuda, tênis e um porrete na mão. E este falou: vamos lá, vamos botar o diabo para correr. Agora, qual dos dois você acha que realmente está preparado para enfrentar a fortaleza do inimigo? Não tenha dúvida nenhuma que aquele que não se preparou e achou que de qualquer maneira podia enfrentar o diabo, vai sair perdendo nessa batalha. E aquele outro que está com a armadura, o capacete, ele está com algumas desvantagens. O seu movimento é lento, ele tem dificuldade para dar os golpes, mas se encontra totalmente protegido. E ainda que a batalha lhe pareça difícil e demorada, ele vai conseguir vencer toda a força do inferno.
do Evangelho nos dá exatamente esta palavra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Veja só, a nossa luta realmente é contra Satanás. A nossa luta, a nossa guerra é espiritual. E você precisa ter uma armadura espiritual para esta batalha. O Evangelho agora vai descrever a armadura de Deus. Preste atenção. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica. Um dos moços está vestido exatamente com essa armadura. Ele vai agora enfrentar os príncipes das trevas. Ele vai enfrentar agora as hostes espirituais da maldade. Ele tem um escudo para apagar os dardos inflamados do inimigo. Ele tem a cabeça protegida para que o inimigo não trabalhe na sua mente nem no seu pensamento. Ele tem o capacete da salvação. E ele tem nas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele está calçado no Evangelho da paz, está pronto para pisar na cabeça de Satanás. E o outro acha que de qualquer jeito vai conseguir enfrentar o diabo. Preste atenção no que vai acontecer. A batalha começou. Os inimigos estão agindo, estão atacando, e os dois estão se defendendo. Aquele que não tem armadura está sendo ferido na batalha, está sofrendo um prejuízo muito grande. Preste atenção numa coisa: ele não pode perder a salvação. Nenhum demônio pode roubar a salvação de uma pessoa, mas ele vai sofrer nesta batalha, porque não se preparou convenientemente para a batalha. Mas o outro está pondo o inimigo para correr, e quando ele derruba o diabo, ele pisa na cabeça de Satanás. Ele está colocando o inimigo debaixo dos seus pés, e ainda tem preparo suficiente para socorrer aquele companheiro muito doido que está levando a maior surra do diabo. Meu querido e minha querida, qual é a armadura que você prefere? A guerra está aí. Queira ou não, você vai ter que enfrentar o inimigo. Até Jesus passou por este combate. Você, queira ou não queira, vai ter que enfrentar o príncipe deste mundo. Você vai ter que lutar contra o diabo. Não há nenhuma possibilidade de você dizer: eu sou neutro, eu não quero mexer com ninguém, estou sossegadinho aqui no meu cantinho. Mesmo que você fique sossegadinho no seu cantinho, o diabo não vai te deixar sossegado. Ele vai te atacar aí onde você está. Então pegue agora a armadura de Deus.
Se vista com ela, se revista com ela e enfrente o diabo, porque a vitória será tua em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/João Ribe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: "O que de graça recebestes, de graça dai." Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é armadura. Reunião especial da virada. Dia 31, terça-feira. 5 da tarde, no último dia do ano. Reunião especial da virada. Na Paz e Vida no Brasil e em Portugal. Para endereços, acesse pazevida.org.br ou vá em nossa sede em Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Compareça! Você agora vai ouvir mais uma mensagem de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos encontros de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Pega o Evangelho, por favor, e vamos até o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Se aproxime da pessoa e divida com ela a leitura. Acharam? E Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Eu vou reler, preste atenção. E dizia a todos, fala, é comigo também. Fala, é comigo também. Lógico, se ele falou isso para todos, é comigo, é com você, é com todos nós. E Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. É com você isso também? Então agora eu vou ler, e se é com você também que ele está falando, eu leio e você repete em seguida. Vamos lá. E Jesus, bem alto, e Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Você crê que Jesus falou isso? Palavra estranha essa, não é? Nós vamos estudar isso. Mas se você crê que Jesus falou isso para todos nós, então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Salvador e a Bahia
já deu para o Senhor Jesus e a sua palavra. Oh, glória! Isso! Vamos aplaudir e glorificar. Você que está nos ouvindo pela rádio, acompanhando pela TV ou pela internet, junte-se a nós aqui em Salvador e glorifique a Deus conosco. Isso, aplauda também. Vamos aplaudir e glorificar. Continua, continua. Senhor nosso Deus e nosso Pai, não só o povo de Salvador, não só o povo da Bahia, mas agora onde tem um rádio ligado, onde tem um computador ligado, tem alguém glorificando ao Senhor. Então sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai bendito, este povo quer ouvir a tua palavra. Ninguém veio aqui para ouvir o homem, todos querem ouvir o Senhor falar. Então vem agora, ó Pai, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Interessante Jesus mencionar a cruz aqui. E em várias ocasiões ele menciona a cruz como algo que tem que estar na nossa vida. Por exemplo, eu quero que você vá comigo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 38, onde em outra ocasião ele também falou a respeito dessa cruz que nós temos que carregar. Olha o que ele falou aqui, ó. Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Veja, se alguém falar, não, esse negócio de cruz não é comigo não. Aliás, muitas igrejas já aboliram essa linguagem, não é? Não se fala mais da cruz. Porque esse negócio é chato. Pastor, na minha igreja não tem esse papo de cruz, não. Não tem esse negócio de carregar a cruz e ir após Jesus. Comigo não. Não concordo. Aí Jesus já mandou a advertência. Olha, e se alguém não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Isto é, não é merecedor do que eu fiz por ela. Não é digna de me ter como seu salvador, como seu redentor, como seu libertador, como seu médico, como seu advogado, como seu ajudador. Se a pessoa se recusar a pegar a cruz e me seguir, ela não é digna de mim. Ela não é merecedora do que eu fiz por ela. Então ela não vai receber. Isso foi causando nos discípulos de Jesus um certo mal-estar. Já vou te explicar isso. Aí Jesus Cristo, em outra ocasião, para nos fixar a mensagem da cruz, ele diz que sem a cruz, se eu não levar a minha cruz, sequer eu posso ser discípulo de Jesus. Eu não posso nem ser um aluno de Jesus, um seguidor de Jesus. Porque o que é um discípulo? O discípulo é aquela pessoa que quer receber o ensinamento. O discípulo é aquela pessoa que retém o ensinamento. O discípulo é aquela pessoa que aplica o ensinamento. E o discípulo é aquela pessoa que segue o mestre. Então, se eu recusar a carregar a minha cruz, nem discípulo dele eu posso ser, ainda que eu tenha vontade de aprender, ainda que eu tenha vontade de segui-lo, eu não posso ser seu discípulo. Vamos em Lucas, capítulo 14, versículo 7. Veja que palavra interessante é essa que Jesus Cristo está falando. Olha aqui. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ainda que eu queira seguir Jesus, ainda que eu queira receber o ensinamento de Jesus, mas eu não quero essa história de cruz na minha vida, eu não quero carregar a cruz, não, sem cruz. Então, nem discípulo de Jesus eu posso ser. Então a cruz faz parte
da nossa salvação, da nossa caminhada aqui na terra. A cruz faz parte até, a minha cruz, a minha, não estou falando da cruz de Jesus, não. Estou falando da sua cruz, da minha cruz. A cruz que nós temos que levar, ela faz parte até da nossa própria salvação. É um requisito até para eu merecer Jesus como meu Salvador. Eu não posso recusar a cruz. E se eu quero ser discípulo de Jesus, eu tenho que segui-lo carregando a minha cruz, não a cruz dele, a minha cruz. E algumas pessoas dizem assim: pastor, Jesus, ele já levou a minha cruz. Não é o que a gente mais ouve. Jesus já levou a minha cruz, eu não preciso levar a cruz. E a pessoa não entende que Jesus não levou a sua cruz. Jesus, ele levou na cruz que lhe pertencia, que cada pessoa aqui na terra tem uma cruz para carregar, e a cruz dele era aquela. E a cruz de Jesus não era a sua cruz. A cruz de Jesus eram os nossos pecados, eram os nossos tormentos, eram os nossos sofrimentos. A cruz de Jesus eram as nossas doenças, eram as nossas iniquidades. Então ele, como ser humano nesta terra, recebeu do Pai uma cruz para carregar. Ele não carregou a minha cruz, ele não carregou a sua cruz, ele carregou os nossos pecados. A cruz de Jesus eram os nossos pecados. A cruz de Jesus eram as nossas iniquidades. Agora, quando Jesus falava em cruz, aquilo estarrecia, principalmente os ouvintes daquela época. Hoje, para a gente, a coisa está tão distante e é tão simbólica que a gente não consegue entender a dramaticidade do que ele falava. Mas para os ouvintes de Jesus naquela época, era de arrepiar o couro cabeludo. Quem não vier após mim, quem não carregar a sua cruz, não é digno de mim. Quem se recusar a carregar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aquilo arrepiava as pessoas que escutavam. Por quê? Porque era bem viva na memória nacional o que o general Varo, um general romano, 4 anos antes da era atual, que nós chamamos antes de Cristo, 4 anos antes da era atual, o general Varo invadiu Jerusalém e ele dominou a cidade e os rebeldes se levantaram. Esse general Varo, conforme conta o historiador judeu Flávio Josefo, ele pegou 2.000 judeus rebeldes e crucificou no ano 4 a.C. 2.000 homens foram pregados vivos em cruzes espalhadas por Jerusalém, pela Judéia e por todo Israel. 2.000 homens ficaram agonizando vivos em cruzes, morrendo publicamente num sofrimento indescritível e atroz que aterrorizou os judeus da Palestina. Os habitantes de Israel tinham que contemplar dia e noite os gemidos dos crucificados, que alguns demoravam semanas para darem o suspiro final. E depois que esses 2.000 judeus crucificados morreram, o historiador Josefo diz que o general romano Varo deixou os cadáveres nos madeiros para que fossem devorados pelos abutres que pousavam nas cruzes e comiam os mortos, e pelos cães do deserto, os cães famintos que vinham e comiam as carnes dos crucificados falecidos. A população de Israel viu aquele espetáculo tenebroso e ninguém jamais esqueceu. E a história era contada inclusive para os mais novos, de modo que todo mundo tinha o maior medo da cruz. A simples menção da palavra cruz era um horror. Ninguém queria morrer crucificado, ninguém queria ter uma cruz. Então, quando Jesus vira para a multidão e diz para os discípulos:
Quem não pegar a sua cruz a cada dia e me seguir, não pode ser meu discípulo. Se alguém se recusar a carregar a cruz, não é digno de mim. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aquilo aterrorizava as pessoas, porque eles tinham um retrato, tanto na memória como nas histórias que eram contadas, de sofrimentos bárbaros que aqueles 2.000 judeus padeceram 4 anos antes de Cristo. Então ninguém queria saber de cruz. Ao falar de cruz, Jesus Cristo simplesmente apavorava os seus ouvintes. Quer dizer que a cruz não era uma coisa boa. A cruz era uma maldição. A cruz era sofrimento. Agora, eu quero que você volte comigo aqui para o início da nossa leitura, no capítulo 9 de Lucas, para a gente reler aqui o versículo 23. E dizia a todos: amados, não tem pessoa na face da terra sem cruz. Esta palavra é para todos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Será que Jesus está querendo que eu morra numa cruz? Não. Jesus não está falando para a gente morrer na cruz. Jesus está falando para a gente carregar a cruz a cada dia. Naquela sexta-feira, em que Jesus Cristo, condenado, açoitado, torturado, já todo arrebentado, foi forçado a carregar a sua cruz pelas ruas de Jerusalém, naquela sexta-feira Jesus estava tão exaurido logo de manhã, tão torturado, que ele caiu várias vezes com o peso da cruz. Tinha uma multidão acompanhando aquele suplício. Passou um trabalhador vindo do campo e ele olhou o que estava acontecendo. Os soldados romanos pegaram aquele homem e disseram: você vai carregar a cruz para ele. E aquele homem foi constrangido. Pensou: eu vou morrer também. Quando chegar lá, eles vão matar também, crucificado. Esses romanos são selvagens. E ele carregou a cruz para Jesus. Mas quando chegou no Monte Calvário, ele não foi pendurado na cruz. Ele só carregou a cruz. Quem morreu nela foi Jesus. Então Jesus Cristo não está falando para você morrer na cruz. Não está dizendo isso. Ele está falando para você levar a cruz. Porque quem morre na cruz é Jesus. Se eu morrer na cruz, não acrescenta nada, nem na minha vida, nem na sua vida. Se você morrer crucificado, não vai acrescentar nada nem na sua vida, nem na minha vida. Só uma pessoa morreu na cruz e pôde acrescentar salvação à nossa vida, que foi o Senhor Jesus. Mas todos os que querem a bênção, o benefício do que ele fez na cruz, todos têm que carregar a sua cruz, levar. Não é morrer na cruz, não. É levar a sua cruz. E a cruz, que é um motivo de vergonha, amados, até a época de Jesus, era motivo de vergonha. Mas depois do que Jesus Cristo fez, a cruz passou a ser motivo de orgulho da humanidade. Hoje não é vergonhoso a gente falar: vou levar a minha cruz, sim, vou seguir após Jesus, porque eu não preciso morrer na cruz. Ele já morreu na cruz para mim. Morrer na cruz, ele morreu. Mas eu tenho a minha cruz para levar, e é motivo de orgulho levar a cruz. E a pessoa que se envergonha disso, Jesus Cristo vai se envergonhar dela quando ele voltar. Então vamos ler aqui na sequência tudo que ele falou nesse momento, quando dizia: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Primeira coisa, renúncia. O que é a cruz, amados? A cruz que eu tenho que levar. Qual é a minha cruz? A minha cruz é me negar. É eu, por exemplo, num dia como este, numa noite como esta, numa sexta-feira como essa, eu falar assim: poxa, ao invés de eu ir para a igreja, eu estou com vontade
de ir para uma mesa de um barzinho e ficar tomando cerveja, não é? A cruz significa eu negar a minha vontade. Eu gostaria hoje de ir no shopping assistir um filme. Qual é a minha cruz? É eu negar a mim mesmo, é negar aquilo que eu tinha vontade de fazer e eu não faço para fazer a vontade do Senhor. Carregar a cruz significa eu renunciar às minhas vontades particulares. Hoje eu não queria ir na igreja, hoje eu preferia sair com a pessoa amada, não é? Mas a minha cruz qual é? Eu negar a mim mesmo. Eu negar a minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que Jesus Cristo fez por nós? Ele se negou a si mesmo. Quando ele estava orando lá no Getsemane, ele orou ao Pai dizendo assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que ele estava enxergando? A cruz que ele tinha que carregar. A vontade dele com o ser humano era não passar por aquilo. Mas ele se sujeitou à vontade do Pai. Ele negou a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Então, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Significa que a cruz é diária. Eu não posso carregar a cruz hoje e amanhã não. Hoje eu estou carregando a minha cruz, estou fazendo a vontade do Pai. Sexta-feira que vem não, sexta-feira eu vou para a praia. Estou com vontade de ir para o campo, estou com vontade de viajar. A minha vontade. Mas eu tenho que carregar a cruz diariamente, todos os dias. Não de vez em quando. A cruz é uma tarefa diária. Cada dia eu tenho que me negar a mim mesmo. Não é um dia ou outro. De sábado eu descanso. Não, não tem descanso. Tome cada dia a sua cruz. Não existe Shabá para carregar a cruz. Não existe descanso para carregar a cruz. A cruz é para todos os dias. E siga-me. Continuando no versículo 24. Agora ele esclarece um pouco mais essa história. Para você ver que ele não quer que você morra na cruz. Ele vai esclarecendo. Olha aqui, ó. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Então, às vezes a pessoa não quer entregar a vida para Jesus porque ela diz assim: eu sou muito jovem para isso, eu quero aproveitar a vida. Mais tarde, quando tiver assim um pouco mais de idade, ou quando eu estiver mais cansado, ou quando eu já tiver aproveitado bastante, depois que aproveitei bastante a minha vida, aí eu vou seguir Jesus, aí eu vou fazer a vontade de Jesus. Olha aqui a palavra. Se eu perder a minha vida, aquilo que parece perda, amados? Porque é lógico que se eu estou seguindo a Jesus, eu não estou perdendo a minha vida, eu estou ganhando a minha vida. Mas na cabeça do ser humano, hoje esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de ir para Jesus, de seguir Jesus todo dia, esse negócio é muito chato. Tem tanta coisa que eu quero fazer. E a pessoa acha que está perdendo a juventude. Ela acha que está perdendo a vida dela. Então Jesus esclarece. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então você prefere aproveitar a sua vida? Você vai perder a sua vida. Mas qualquer que, por amor de mim, olha a palavra, perder a sua vida, a salvará. Então hoje, aparentemente, nós estamos aqui, deixando de fazer um monte de coisa, abrindo mão de um monte de coisa, para estar servindo a Jesus Cristo. É verdade ou não é? Mas nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando a nossa vida agora. É isso que ele está ensinando. Fazemos isso por amor de Jesus. Continuando o ensinamento que ele está dando a respeito disso, versículo 25. Porque que aproveita ao ser humano, ao homem, à mulher, granjear, ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Não adianta. O que aproveita? A pessoa, ela pensa que está ganhando o mundo, pensa que está aproveitando a vida, mas está se prejudicando a si mesmo, perdendo-se a si mesmo, prejudicando a sua vida, a sua alma. Aí no versículo 26, olha o que ele falou. Porque qualquer que de mim
e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então hoje, alguém poderia sentir uma vergonha. Nem contou para ninguém que vinha para cá. Não vou contar porque vão me zombar, vão escarnecer. Eu não vou contar nada. Ou então eu não vou não porque vão zombar de mim, vão rir de mim. Mas a pessoa que aqui veio hoje, você que hoje veio, amado, você que enfrentou tantos obstáculos, tantas barreiras e veio assim mesmo, como eu gostaria que Jesus Cristo voltasse hoje, agora. Porque do mesmo modo que você não se envergonha de Jesus, Jesus Cristo não vai se envergonhar de você quando Ele voltar. Todos aqueles que hoje têm orgulho de seguir Jesus, vão segui-lo inclusive nas nuvens dos céus. O apóstolo Paulo falava assim, vamos ver lá, Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha que o apóstolo Paulo, ele falava assim, ó. Eu sei de cor, mas eu quero ler com você. Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Paulo não se envergonhava desse evangelho. Pelo contrário, é motivo de orgulho. Paulo lhe tinha prazer neste evangelho, porque quem carrega a sua cruz e segue o Senhor Jesus é merecedor de tudo que ele fez ali naquela sua cruz. E o que ele fez? Levou os nossos pecados. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Enfim, os meus pecados eram a cruz de Jesus Cristo. O meu castigo era a cruz de Jesus Cristo. O inferno, o meu inferno, era a cruz de Jesus Cristo. A partir do momento que você tomou a decisão de seguir Jesus, você passa, nesse instante, a fazer parte de um grupo pequeno, mas um grupo muito abençoado, que vai ter o privilégio de um dia olhar o Senhor Jesus face a face. Você vai chegar lá carregando a sua cruz, mas Jesus Cristo vai abrir os braços e vai dizer: vinde bendito do meu Pai, vinde bendita do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus manda você só levar a cruz, mas não precisa morrer nela, porque Ele já morreu por você. Vamos ficar todos de pé. A renúncia da cruz nos tira da bênção de sermos salvos, da bênção de merecermos tudo que Ele fez e da bênção de sermos discípulos de Jesus. A recusa em carregar não é se conformar, não. Veja, carregar, levar a cruz. Não é se conformar, é levar. Levar as afrontas, as cuspidas no rosto, as zombarias, levar o escárnio, levar a humilhação, suportar tudo isso do jeito que Jesus Cristo suportou. Podia Ele muito bem recusar a cruz. Jesus Cristo poderia de alguma maneira providenciar a nossa salvação, uma única gota de sangue, e sair rapidamente da cruz. Mas quando Jesus foi colocado na cruz, Ele abraçou aquela cruz. Jesus Cristo amou aquela cruz. Jesus Cristo se apossou da cruz, porque naquela cruz Ele estava conquistando a minha e a sua salvação, o nosso perdão. Jesus amou a cruz, porque aquela cruz te dava vida e vida de verdade. A cruz que Ele tinha que carregar era padecer no nosso lugar. Essa é a cruz que está reservada para você, Jesus. Quero recusa. A tua cruz é sofrer no lugar desta pessoa. E veja, Jesus foi a única pessoa que nasceu até hoje para sofrer neste mundo.
Ele não nos chama para sofrer, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para segui-lo, carregar a cruz, dia a dia, a mesma cruz. Mas você não precisa morrer nessa cruz, porque quem morreu na cruz foi Jesus. Para ser discípulo de Jesus, tem que ter humildade, paciência, todo dia carregar essa cruz, renunciar à própria vontade, tudo que você tem vontade de fazer, você renunciar por amor de Jesus Cristo. Essa mensagem eu reconheço, não é popular, não é uma mensagem agradável. Eu sei que você gostaria de ouvir outras coisas, mas olha o problema. Quem quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, quem quiser, não é obrigado não, quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga. E se alguém não quiser levar a sua cruz e seguir-me, esta pessoa não é digna de mim, está fora. E se alguém não pegar a cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, essa é uma mensagem fundamental, amados. Não se trata de popularidade. Seria popular para Jesus se Deus dissesse assim: meu filho, vai para lá. Na hora que eles forem colocar você na cruz, deixa comigo, que eu que vou pregar todos eles na cruz e você vai ficar olhando. Isso seria popular. Isso seria algo de sucesso. Mas a cruz não tem esta mensagem. A cruz é uma mensagem de renúncia. Jesus Cristo tinha que se negar a si mesmo, fazer a vontade do Pai, morrer na cruz, sendo escarnecido, com todo mundo zombando, e ele humildemente aceitando todo aquele escárnio. Quantos cuspiram na cruz? Quantos zombaram dele naquela hora? Mas a sua cruz era aquela, e ele abraçou a cruz. Ele possuiu aquela cruz. Ele não recusou a cruz. A mensagem da cruz não é popular, porque muita gente ainda hoje não quer receber um Salvador que morreu na cruz. Porque muitos acham, ele não pode nem se salvar a si mesmo. Como é que ele pode salvar os outros? Se ele foi crucificado e morto, como é que ele pode querer ser o meu Salvador? A cruz não é popular. Popular é o que acontece depois. Foi dramático ele morrer na cruz. Quem olhava estava contemplando um derrotado, um fracassado, não é? Aos olhos humanos, um perdido, um perdedor. Aos olhos humanos, um derrotado. A cruz é isto. Aos olhos humanos, uma derrota. O que é popular é o que acontece depois. O corpo de Jesus foi retirado da cruz, colocado na sepultura e ficou ali como morto. E estava morto. Final da sexta-feira, sábado e domingo. E domingo pela manhã, estando ainda escuro, aconteceu aquilo que fez valer a pena a cruz de Jesus Cristo. Um anjo mais resplandecente que um relâmpago desceu do céu. E ele veio e sentou sobre a pedra que estava ali na entrada do sepulcro de Jesus. E aconteceu um grande terremoto. E aquela pedra que estava na entrada do sepulcro se moveu sozinha. E uma luz mais brilhante do que o sol saiu de dentro da sepultura. E aquele que estava morto, o mesmo que abraçou a cruz, ele saiu ressuscitado para a glória de Deus. Isso sim é popular. Você leva a tua cruz aqui na terra, mas o que te espera é a glória de Deus, é a vitória eterna, é a salvação eterna. Aqui, nós vamos levar a cruz. Eu me lembro que quando era criança, amados, eu estava no 3º ano primário. E houve uma pesquisa na escola para saber a religião de cada aluno. E eu falei, eu sou protestante. E eu era o único garoto protestante em toda a escola.
E eu falei que eu era protestante porque minha família era protestante, não que eu fosse, eu era uma criança. Então eu falei, sou protestante. Eu tive que aguentar, no 3º e no 4º ano, todo tipo de desprezo e humilhação. Porque eu não era igual aos outros, porque eu era protestante. Porque eu falei que eu era protestante. Ali eu comecei a entender o que é carregar a cruz. O que é uma cruz. Hoje, quem me dera voltar no passado. Quem me dera hoje voltar para o 3º ano primário. E quando perguntassem para mim, qual é a sua religião? Eu não ia falar que eu era protestante. Eu não ia falar que eu era evangélico. Eu não ia falar que eu era crente. Eu ia falar, eu sou lavado e remido no sangue que Jesus verteu na cruz. Eu tenho Jesus como meu único Salvador. Hoje eu saberia o que responder, porque hoje eu tenho orgulho da cruz. Jesus transformou aquele instrumento de vergonha e dor no motivo de alegria para toda a humanidade. Por isso que ele disse, se você não quiser levar a sua cruz, você não é digno de mim, você não é merecedor do que eu fiz por você. Por isso que Paulo estava feliz. Paulo estava feliz, sendo açoitado, levando pedrada, sofrendo perseguição, calúnia, difamação, mas pregando a palavra, levantando bem alto a cruz e dizendo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A cruz hoje é isto. É essencial para a nossa salvação, porque foi nela que Jesus levou os nossos pecados. E é essencial para mim, se eu quero seguir Jesus, se eu quero ser digno do que Ele fez por mim, e se eu quero ser discípulo de Jesus, eu preciso levar a cruz. A ninguém aqui Jesus está pedindo, eu quero que você morra na cruz, viu? Ele só está falando, leve a cruz e siga-me. E confie em mim, Ele está dizendo. Confie em mim. Você acha que vai ser um sofrimento você levar essa cruz? Não, eu sofri na cruz. Eu vim para que todos tenham vida e vida de verdade. Você não vai sofrer na cruz, só leva a cruz. Só leve a cruz, que nem fez Simeão. Só leve a cruz. Quando chega lá no Calvário, sou eu que morro nela. Você não precisa morrer na cruz. Eu morro na cruz por você. Só faça isso. Só leve a cruz e siga-me. E não se preocupe. Ele diz, o meu fardo é leve. Essa cruz não vai pesar no teu ombro não. Mas ela é fundamental para você ser digno do que Jesus fez por você. Para você ser discípulo de Jesus e para você seguir o Senhor Jesus. Hoje o que Ele está querendo é que você assuma a sua cruz. Não é popular. Te falei, não é popular. Não é agradável. Pastor, eu vim aqui para ouvir uma mensagem de prosperidade. Eu vim aqui para ouvir uma mensagem de vitória. O senhor está me falando de cruz? Não, eu não estou falando nada. Eu só estou repetindo as palavras de Jesus. Eu só estou dizendo que se alguém quiser segui-lo, Ele disse que tem que levar a cruz. Negar a si mesmo. Não tenho mais vontade própria. Eu não tenho mais projetos próprios. Eu não tenho mais sonhos particulares. Agora o meu projeto é Jesus. O meu sonho é Jesus. A minha vida é Jesus. Eu neguei tudo que eu tinha, tudo que eu queria, porque eu quero seguir Jesus. Essa é a cruz. Negar, renunciar. Às vezes nós precisamos renunciar família. Às vezes precisamos renunciar até trabalho. Às vezes precisamos até renunciar dinheiro e oportunidades para ganhar dinheiro, para poder fazer a vontade de Jesus Cristo. Às vezes nós precisamos renunciar pai e mãe, porque o pai às vezes diz, meu filho, se você virar crente, não é assim que eles falam? Eles acham que a gente vira crente, né? Eles acham que a gente vira, não sei que história é essa. Eu não sou crente, porque isso não é motivo de alegria. Eu falar, eu sou crente, o diabo também é crente, não é? O diabo também crê.
O homem que está lá no terreiro, ele também é crente, ele crê naquelas coisas. Toda pessoa que crê é crente. Então eles falam, se você virar crente eu vou te deserdar. Se você virar crente eu te ponho para fora de casa. Eles não entendem. E nem cristão, viu, amados? Nem cristão. Nem cristão, porque cristianismo é religião. Porque tem lá o budista, tem o islâmico e tem o cristão. Nem cristão. Não é isso que Jesus está querendo para mim e para você. Ele não quer nem que você seja crente, nem que você seja evangélico, nem que você seja protestante, e muito menos que você seja cristão. Ele quer que você seja lavado e remido no seu sangue que foi vertido na cruz. Ele quer que você sinta a alegria da salvação. Ele quer que você seja um discípulo que siga as suas pegadas. Hoje o convite, se você atender, é porque você quer. Porque ele falou, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, ele deixa você à vontade para falar, não quero. Mas se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Dia a dia significa todos os dias fazendo a vontade dele, não a nossa própria vontade. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Maravilha, maravilha. É só isso, só isso. Pastor, eu tenho dificuldade para me negar a mim mesmo. Às vezes eu não consigo, bem que eu gostaria, mas eu não consigo. Eu tenho dificuldade para me negar. Eu tenho dificuldade para me renunciar. Então hoje nós vamos fazer uma oração para você assumir que a sua cruz só você pode levar. Só você. Ninguém levará a sua cruz. Jesus levou a dele, e a dele eram os nossos pecados. A dele eram as nossas iniquidades. A dele eram as nossas doenças. A dele era a nossa salvação. Ele levou. Agora a nossa qual é? É só carregar e segui-lo. Segui-lo fazendo a sua vontade. Fique de pé, por favor, porque eu vou fazer esse convite para você. Vou fazer esse convite para você vir aqui na frente e levar a sua cruz. Hoje você vai sair daqui levando a sua cruz. Sabe o que vai acontecer a partir de hoje? Você não vai ser mais uma pessoa atormentada, contrariada, revoltada, infeliz, triste. E também não vai ser aquela pessoa conformada, aquela pessoa que se conforma. Não. Hoje você vai sair daqui seguindo o Senhor Jesus, sendo discípulo do Senhor Jesus. É fácil. Pastor, eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero ser digno do que Ele fez por mim. Eu quero levar a minha cruz todos os dias. Eu quero segui-lo. Eu quero ter esta força. Eu quero carregar a minha cruz. Já que eu tenho que carregar a minha cruz, eu quero seguir Jesus. Eu não recuso a minha cruz. Você que não recusa a cruz, vem aqui para frente em nome de Jesus. Nós vamos fazer esta oração. Vem para cá. Eu disse que essa não é uma mensagem popular, mas é uma mensagem fundamental. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem que se negar, renunciar. Tome a cada dia a sua cruz e siga. Quer seguir Jesus? Então vem. Senhor, eu vou levar a cruz. Estou ciente que não vou morrer nessa cruz, porque o Senhor já morreu na cruz. Mas eu vou levar a minha cruz e vou seguir até o fim. A glória está em ir até o fim levando a cruz. Jesus podia largar a cruz ali quando estava subindo o Monte Calvário, mas a glória era ir até o fim levando a cruz. A nossa glória é seguir Jesus fazendo a sua vontade até o fim. Você está com dificuldades de fazer a vontade do Senhor? Vem aqui para frente também que nós vamos orar. Nós vamos fazer esta oração. Pastor, eu tenho um conflito, uma dificuldade imensa de fazer a vontade do Senhor. Vem aqui para frente. Nós vamos fazer uma oração agora. Mas enquanto algumas outras pessoas estão vindo aqui para frente, eu quero falar com quem está ouvindo pela rádio ou com quem está acompanhando pela internet. Essa mensagem
foi proferida por Jesus em várias ocasiões e eu te mostrei isso no Evangelho. Quando Jesus falava estas coisas, estarrecia os ouvintes, mas todo o horror da cruz foi ele que suportou. Ele não passou o horror da cruz para ninguém, ele suportou o horror da cruz. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, Jesus não quer que você morra na cruz, porque ele já morreu na cruz por você. Mas você precisa levar a sua cruz com dignidade, com humildade, com perseverança. O que é isso? É fazer a vontade do Senhor e não a sua, até o fim da sua vida. É você ter um compromisso a partir de hoje, de fazer não a sua própria vontade, mas a vontade do Senhor. Por amor do Senhor Jesus, essa é a cruz. Deixar de lado aquilo que você gostaria de fazer para seguir Jesus Cristo. Esta é a cruz. Então você que está ouvindo à distância, quer levar a sua cruz? Então se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador. E você que está dirigindo, está ouvindo esta mensagem, quer levar a cruz? Então não pare o veículo, não precisa parar o veículo, só reduza a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar agora. E eu vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Salvador, que se ajoelhe diante do altar. Veja se você entendeu. Levar a cruz significa viver não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Senhor. Você entendeu isso? Viver para fazer a vontade dele até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Então coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está de joelhos, e ore assim comigo. Ore assim: Deus e meu Pai. Não tenha vergonha, diga: meu Deus e meu Pai. Eu não sabia que esta cruz era tão importante. Sem ela, eu não posso seguir o Senhor. E eu preciso de seguir, porque só o Senhor me conduz à vida eterna. Meu Pai querido, eu não sabia que levar esta cruz era importante para receber tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E eu não sabia que para ser seu discípulo, eu precisava levar a minha cruz. E a minha cruz é renunciar a mim mesmo e fazer sempre a tua vontade até o fim. Por isso, meu Senhor, eis-me aqui, de joelhos, renunciando a mim mesmo, para dizer que a partir de hoje e até o último dia, eu vou seguir o Senhor, levando a minha cruz, isto é, fazendo sempre a tua vontade e não a minha, vivendo para o Senhor e não para mim, porque eu compreendi que se eu viver a minha vida querendo ganhá-la neste mundo, eu a perderei. Mas se eu abrir mão deste mundo por amor ao Senhor Jesus, então eu ganharei a minha vida. E é isto, Senhor, que eu estou fazendo. Eu quero agora a tua virtude, o teu poder. Eu quero agora o teu revestimento. Eu quero a tua força para levar a minha cruz, seguindo sempre o Senhor Jesus. Meu Pai bendito, pelo sangue de Jesus, perdoa agora todos os meus pecados. A partir de hoje, eu sou discípulo do Senhor Jesus. Eu vou seguir fazendo sempre a sua vontade. Eu quero receber o teu ensinamento. Eu quero aplicar o que aprendi. E eu quero seguir sempre as pegadas do meu Mestre Jesus por toda a eternidade. Assim seja feito. Amém, Senhor.
Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Você tem uma rádio ou uma web rádio? Quer receber gratuitamente as mais de 1000 ilustrações do reino e as milhares de mensagens de João Ribe Palharim? Tudo de graça mesmo. Envie um WhatsApp para 11 93384 3737 e cadastre a sua emissora. Você vai descobrir como transformar vidas diariamente e ainda aumentar a audiência da sua rádio. Envie já um WhatsApp para 11 93384 3737 e preencha o cadastro resposta. Vamos juntos repetir na sua emissora o que já é sucesso nas rádios do Brasil e além das fronteiras. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Reunião especial da virada. Dia 31, terça-feira. 5 da tarde, no último dia do ano. Reunião especial da virada. Na Paz e Vida no Brasil e em Portugal. Para endereços, acesse pazevida.org.br ou vá em nossa sede. Em Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Compareça! Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. O ser humano é mesmo complicado e engraçado. Porém, a história que eu vou lhe contar agora, além de cômica, é trágica. Veja só. Um empresário gaúcho de 32 anos, por nome Adriano Schneider, gozando de boa saúde e posição social, foi visitado por seus familiares que, muito preocupados, lhe contaram que tinham ido a 4 cartomantes para consultá-las a respeito de previsões para o fim e o começo do ano. E as 4 videntes confirmaram que Adriano, o empresário desta história verídica, iria morrer em acidente de carro até o fim do ano. Depois de ouvir o aviso, o empresário vendeu o apartamento onde morava, já que defunto mora mesmo em cemitério. Vendeu também o telefone, porque defunto não pode telefonar para os vivos. Vendeu os móveis, porque, afinal de contas, defunto fica imóvel. E fez um seguro de vida em nome de uma irmã, já que, como empresário, seu tino comercial o incentivava a ter um lucro com a sua morte. Ainda que ele mesmo não iria lucrar nada, mas a sua irmã beneficiária do seguro. E, por fim, comprou um caixão funerário que era tudo o que ele iria precisar ainda desta vida. Por isso, com relação ao caixão, ele foi extremamente meticuloso. Viajou a Caxias do Sul e lá
mandou fazer, sob medida, um esquife amarelo, a sua cor preferida, pelo qual pagou R$2.400. Faltavam poucos dias para o ano terminar e, conforme o aviso das cartomantes, a qualquer momento o jovem empresário iria se despedir da terra dos viventes através de um trágico acidente automobilístico. Depois de tomar todas as providências, Adriano pegou a sua Mercedes-Benz e desapareceu. Os parentes ficaram muito preocupados. E a coisa foi parar no jornal. E foi através do jornal Estado de São Paulo que eu tomei conhecimento desta notícia que eu estou lhe passando. Lembro bem que se criou uma grande expectativa e curiosidade por parte da imprensa. Morre ou não morre? Como ele sumiu e ninguém tem notícia, será que já morreu? E assim foi. Todos os dias, as pessoas acompanhando pelos jornais para saber se ele tinha morrido ou não. Numa contagem regressiva macabra, todo mundo queria saber o que iria acontecer com o empresário. No último dia de 1997, Adriano, que esperava a morte e ainda estava vivo, resolveu ajudar a previsão. Pegou o seu Mercedes-Benz e a estrada e deu 130 quilômetros por hora. Rumo ao sítio da família em Tramandaí, no litoral gaúcho. E quando chegou lá, ileso e vivo, encontrou 5 irmãos e vários sobrinhos. E ao lado destas pessoas, ele ficou aguardando o fim do último dia do ano. E quando chegou aquela hora, a hora fatídica da meia-noite, quando termina o ano e começa o ano novo, ele, apreensivo, continuou esperando o cumprimento da previsão das cartomantes e aguardou pacientemente até o fim das últimas 12 badaladas da meia-noite. Sabe o que aconteceu? Nada. Adriano não morreu. Em meio às brincadeiras dos familiares e da comemoração sobre o erro das cartomantes, misturadas com a alegria do Réveillon, Adriano Schneider respirou aliviado. O jornal encerra o caso dizendo: o empresário gaúcho Adriano Schneider voltou a trabalhar ontem em sua loja de carros usados em Novo Hamburgo, depois de ter admitido a falha das previsões de 4 cartomantes que tinham anunciado a sua morte para o fim de 1997 num acidente de carro. Agora, Schneider terá de decidir o destino do caixão que havia comprado para o seu sepultamento. Pois é, Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Ouvindo a palavra de uma cartomante, uma palavra mentirosa e enganadora, o homem tomou todas as providências para enfrentar a morte. Porém, muitos, ouvindo a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz que nunca falha, não fazem absolutamente nada para enfrentarem a vida além-túmulo. Você que acredita em previsões de final do ano e ano novo,
que vive olhando horóscopo, cartomantes e adivinhos. Você quer ouvir agora uma previsão verdadeira que não vai falhar de jeito nenhum? Então escute. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. O próprio Deus deixou esta previsão por escrito. Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua me confessará como Deus. Um dia, todos hão de comparecer diante do tribunal e do trono do grande juiz. E sabendo que esta previsão é verdadeira, e você sabe disso, não importa qual religião você pertença, tome, já nesta vida, todas as providências para estar preparado ou preparada para aquele grande dia. A previsão diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis, e saltareis, como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido, minha querida, seja mais prudente, seja mais precavido até que o empresário gaúcho desta história que você ouviu. Acredite, não nas previsões de uma cigana, mas nas previsões de Deus, e se prepare para este encontro com o Senhor. Confie não em superstições ou religiões, mas confie na palavra de Deus. Também não se fie nos seus próprios pensamentos, mas sim em Deus. Veja o que diz Provérbios capítulo 28, versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Deus está usando a minha voz e esta história e esta palavra para te chamar, para dizer que aquele dia está chegando. Mas Deus não está a fim de te condenar, não, ou te destruir. Pelo contrário, Ele quer mesmo é te salvar. Ele te ama tanto que Ele já tomou todas as providências para você escapar. Agora resta a você tomar as providências aqui na terra. Da parte de Deus, todas as providências já foram tomadas. Olha o que diz a sua palavra em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este é um aviso para lá do além. Este é um aviso do Altíssimo, daquele que está nas maiores alturas. E ele está te mandando esta previsão. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/João Ribe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: "O que de graça recebestes, de graça dai." Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é previsão. Deus abençoe o término da sua noite, Deus abençoe a sua vida, que você viva uma vida transbordante. Neste domingo, às 8, às 15 e também às 18 horas, teremos o último encontro da família na Paz e Vida no ano de 2024, às 8, 15 e 18 horas. Todos nós, o Senhor Jesus, esperamos por você. Tchau, minha gente, fique na paz, na bênção, um forte abraço e nunca se esqueça, o céu sempre pode te ajudar. Pra você tem o doce no lugar do fel. Pra você tem a promessa fiel, não falhará. O céu pode ajudar. Leve o teu olhar. O céu pode ajudar. Não deixe de crer. O céu pode ajudar. Teu socorro vem de lá. O céu pode ajudar. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.